Então, ó, vai ser importante porque vai ser os hormônios aqui. Então, tá aí o hormônio, controle do sistema endócrino, glândulas. Glândula exócrina é aquela que eu te falei, né? Que tem tubo e estrutura de secreção. Ela transporta a sua própria secreção, né? A estrutura secretora chama adenômero, que vai ser a estrutura que vai ser o quê, né? Produtora da secreção. Endócrina, ela não transporta a sua secreção, ela joga no sangue. Por isso que chama endócrina, endo, dentro e crina, secreção. Então, é uma secreção que vai ser jogada dentro de onde? Do sistema circulatório. Beleza. E aí, o que que acontece, né? O sangue vai transportar aí. E aí tem as glândulas mistas, ó. Podem ser chamadas de mesócrina, anfícrina ou mista, que tem parte endócrina e parte exócrina. Exemplo, pâncreas e as gônadas, testículos e ovários. Beleza. Isso aqui a gente já tinha visto. Agora, olha aí, ó. O que que você tem aí? As glândulas endócrinas espalhadas pelo nosso corpo aí, né? As principais, ó. Aqui em cima você tem a epífise, né? Que seria uma terminação nervosa produtora de hormônio. Você tem a hipófise, que a gente fala que é a glândula mestra, né? É a glândula aí, o que endócrina, que vai produzir os hormônios, que vai ativar todas as outras glândulas, ó. Lembrando que a hipófise, ela tem isso aqui, uma porção anterior, que a gente chama de adenohipófise. Essa porção anterior da hipófise, ela é uma região que, além de armazenar, ela é produtora de hormônio. Ela é secretora de hormônio. Então, a adenohipófise, né, ela produz, ela o quê, né? Elabora, sintetiza hormônio e ainda secreta, ela libera hormônios para a corrente sanguínea. Tudo certo, né? E aí a gente vai chamar esses hormônios de o quê? Trofinas, tropinas, né? São hormônios que são produzidos aí, vão ser transportados, caem no sangue, vão ser transportados pelo sangue e que vão ativar as outras glândulas do quê? Endócrinas do corpo. Tudo certo. Então a porção anterior da hipófise é a adenohipófise e ela é uma região o quê? Produtora e secretora de hormônio. E armazenadora, né? Ela produz, armazena e secreta o quê? O hormônio. Porque essa região aqui da hipófise, ó, é chamada de região posterior da hipófise. A região posterior da hipófise é o que a gente chama de neurohipófise. A neurohipófise, ela não é uma estrutura o que secretora, ela não é uma estrutura produtora de hormônios, né? Esses hormônios que estão na neurohipófise são produzidos por uma terminação nervosa que fica aqui, ó, na parte superior da hipófise. Ele vai fazer parte, essa estrutura, né, produtora de hormônio, ela vai fazer parte do sistema nervoso central, chama tálamo. Tálamo seria a base do cérebro, né? O assoalho aqui o que do cérebro. E aí esse tálamo é que vai produzir o que os hormônios que vão ser o que armazenados aqui na neurohipófise. Então a neurohipófise ela não sintetiza, ela não produz hormônio, né? E esses hormônios que estão nela vêm do hipotálamo, que é uma terminação nervosa. Produtora de hormônio, mas é uma terminação nervosa, são feitas de neurônios. E esses neurônios, né, eles acabam produzindo hormônios aí jogados nela aqui, ó. Tanto é que essa tal neurohipófise, a região posterior da hipófise, ela é simplesmente armazenadora de hormônio. Então ela armazena. E quando é o que é necessário, ela libera esses hormônios aqui, ó, que ela armazenou, na corrente sanguínea para eles atuarem aqui no organismo. Não vamos falar deles aqui agora para frente, mas aqui no sistema endócrino, ó, e aqui na neurohipófise, os hormônios são armazenados aqui nessa neurohipófise, é o ADH e a ocitocina. Então são dois hormônios importantes, né, para a fisiologia humana e que são que armazenados aqui. Só que eles não são produzidos aí. Eles são produzidos por quem? Pelo hipotálamo. E lembra do ADH, porque a gente acabou de estudar ele, qual que era a função do ADH? É o hormônio antidiurético, né? Ele vai ser o que utilizado lá, vai atuar lá no néfron do rim, e ele que é o que permite a reabsorção de água. Lembra que ele atuava lá onde? No tubo contornado ou tubo contorcido distal, e também vai atuar vai atuar também no tubo coletor. Então ele atua no tubo contornado ou tubo contorcido distal, que fica distante lá do que do glomérulo da cápsula de Bowman,
e vai atuar no tubo coletor. E aí ele força, retorna as células da parede desses vasos, né, mais o que permeáveis à água. Então ele força a reabsorção de água. Fechou? Até te falei que cai muito sobre ele porque ele é bloqueado pelo álcool, né? O etanol, o álcool etílico. Daí quem toma bebida alcoólica sofre o quê? Mais diurese. Então faz mais xixi, produz mais urina. Isso desidrata o indivíduo e aí acaba provocando a ressaca no outro dia aí. Fechou? Então, de novo, um detalhe importante de prova. A adenohipófise é a região anterior da hipófise. Essa secreta, produz, libera os hormônios. A neurohipófise, ela não secreta e nem produz. Ela só armazena os hormônios. Só que aí, quando é necessário, o que ela faz? Ela libera esses hormônios aí no sangue. Mas eles não são produzidos aqui. Ela funciona, essa neurohipófise, que é a região posterior, é só uma região que é armazenadora. Os hormônios daqui vão vir de onde? Do hipotálamo, que é uma terminação nervosa aqui, ó, que fica sobre a hipófise e que é a parte, né, basal do quê? Do cérebro, que é chamado de tálamo. Ele fica no tálamo, por isso que chama hipotálamo. Beleza. Então tá aqui a hipófise, tudo tranquila. E aqui agora a gente tem duas glândulas associadas, ó, uma com a outra. Aqui presa aqui, né, no anel traqueal, ó, no primeiro anel traqueal, você tem essa glândula aqui, ó, aqui de fora, ó, que tem a forma de uma letra H, né? Tem a forma aí o que de uma borboleta, ó. Essa aqui de fora é a que a gente chama de tireoide, que vai ser importante para a produção dos hormônios T3, T4, da tireocalcitonina ou da calcitonina. Então ela vai ser importante para a gente aí no nosso controle fisiológico. E é uma das glândulas que está associada diretamente com o metabolismo, né? Com a produção de energia, com o que, com a quebra de o que, de substâncias armazenadoras no nosso organismo. Então são dois hormônios muito importantes para a gente, né? Problemas com a tireoide, né? Podem causar aí o que, né? O bócio, a formação do bócio. O que é o bócio? A formação do papo. É a hipertrofia dessa glândula tireoide aí que acaba formando aí o que? O papo. Fechou? Nós vamos falar mais disso para frente aí, mas o bócio, né, é formado por uma disfunção dessa glândula aqui, que é a tireoide. E dentro da tireoide tem esses 4 pontinhos azuis aqui, ó. Esses 4 pontinhos azuis aqui, isso aí que é chamado, isso aí é uma outra glândula que está dentro da tireoide. Essa glândula aí a gente chama de paratireoide. E aí as duas se relacionam, inclusive num controle muito importante que é o do cálcio, que a gente vai ver para frente aí, ó. É um controle bacana, importante, hormonal, né, da presença do cálcio no sangue e nos ossos, né? Ele solúvel no sangue é importante para a contração muscular e para a coagulação sanguínea, e ele o quê, né? Insolúvel nos ossos é importante para a calcificação, para a ossificação. Então isso é muito importante, esse controle. E essas duas glândulas se associam nesse controle da calcemia. O que é calcemia? É o controle, né, da quantidade de cálcio que está presente aí no sangue. Então, aqui de fora, ó, em forma de H, a tireoide. E aqui dentro, os pontinhos, ó, os círculos, as bolinhas azuis, a paratireoide. Fechou. Aqui o pâncreas, que a gente já deu até uma olhada nele já, né? Lá no sistema digestório, ó, mas nós vamos voltar a falar dele aqui agora, principalmente da diabetes e o que mellitus, né? Tipo A e tipo B. Nós vamos dar uma olhadinha aí o que no pâncreas também. E ele está aí presente aí, né? Esse aí é uma glândula mista, que eu te falei, ó. Mista, mesócrina ou anfícrina. Ele tem tanto a parte endócrina quanto a parte exócrina. Como a gente já falou um pouquinho do pâncreas, a parte exócrina do pâncreas tem um nome. Ela é chamada de ácinos pancreáticos. E aí, o que esses ácinos pancreáticos produzem? Aquilo que a gente já viu lá no sistema digestório. Vai produzir o quê? Vai produzir, né, o suco pancreático e vai produzir também o quê? Os íons bicarbonato, lembra? Que vai ser responsável pela digestão do duodeno. Então, isso que a parte exócrina do pâncreas produz. Agora, o pâncreas também tem, como ele é misto, né, ele tem uma outra parte que é endócrina, que a gente vai estudar agora de novo. Essa parte endócrina é chamada de ilhotas de Langerhans, ou simplesmente ilhotas pancreáticas. E aí que vai ser produzido 2 hormônios que são muito importantes, né? Vai ser produzido aí o quê? Vai ser produzido a insulina e o glucagon, que são os hormônios aí que vão controlar a glicemia, o teor de glicose no sangue. Fechou? Então tá tudo certo aqui. Tá aí o pâncreas. E essa glândula aqui a gente já comentou sobre ela também, ó. A suprarrenal.
A suprarrenal ela vai ficar aí onde? Ó? Sobre o rim, né? E aí você viu que ela tem duas partes também que eu te falei. Ó. Ela tem uma parte externa que é chamada de córtex, região cortical. Toda vez que falar córtex, região cortical, é externa. E aí você viu que essa região aí já produziu um hormônio que foi importante para a diurese, que é a aldosterona. O que a aldosterona fazia? Você lembra que ela fazia reabsorção de quê? De partículas microsólidas, né? Sais minerais. Importante até para o controle da pressão arterial, lembra? Porque ela vai permitir a reabsorção de sódio. Se liberar a aldosterona, o que acontece? Reabsorve mais sódio e joga no sangue. Isso aumenta a pressão. Então, para o cara que está tendo uma hipotensão, uma queda de pressão, essa aldosterona vai ser importante, né? Porque ela vai garantir isso. E no normal, ela reabsorve aquilo que é o normal do filtrado glomerular e devolve para o quê? Para o sistema circulatório. E agora isso aqui, né? A medula da suprarrenal, que é essa parte aqui de dentro, ó, ela vai produzir um hormônio para nós que é muito bacana, chamado adrenalina. Adrenalina, né? Ou epinefrina. É sinônimo também. A adrenalina ou epinefrina, o que vai acontecer com ela? Vai ser o hormônio da situação de emergência, né? Ela prepara o organismo nosso para fuga ou ataque. Você vai ver isso comigo que isso é um mecanismo muito importante, né? Que ela é o hormônio que prepara o seu corpo para reagir durante durante situações adversas, principalmente susto, né? Durante aí o que, né? Realização de eventos, o que, né? Intensos, tudo isso aí a adrenalina vai atuar. E aí é um hormônio importantíssimo para a gente, para várias situações. Inclusive a adrenalina, vocês lembram que eu te falei, que é importante também no controle, né, de alergia, né? Ela é um poderoso antihistamínico, ela vai bloquear a ação da histamina quando o cara é hiperalérgico ou quando ele tem problemas aí, o quê, né? De antígenos graves, por quê? Para o contato dele. Então, a adrenalina é importante isso aí também. E ela faz um controle metabólico de urgência muito importante. Aumenta o tônus muscular, produção de energia, aumenta a temperatura, aumenta a visão periférica, é o hormônio aí do cara. É realmente o hormônio da situação de emergência. E aqui, por último, ó, as gônadas, né? No caso do homem, testículo, no caso da mulher aqui, os ovários. Ó. Eles também são glândulas mistas. Mistas, mesócrinas ou anfícrinas. Então, o que acontece? Essas glândulas, essas gônadas, e que são glândulas, né, sexuais, elas vão produzir tanto hormônio quanto outra secreção. E aqui você pode até observar, ó, que a parte, né, do testículo aqui, ó, né, que vai ser exócrino, né, são aí o que os túbulos seminíferos que acabam desembocando aqui, ó, no epidídimo e aqui no canal deferente. Ó. Então, a secreção exócrina do testículo são os espermatozoides, o gameta masculino, né? Enquanto que a parte endócrina, você vai ver comigo, ela chama células de Leydig. Essas células de Leydig, o que elas vão produzir? O hormônio sexual masculino, a testosterona. Top. Então tem duas partes, endócrina e exócrina. As células de Leydig, né, são glândulas unicelulares. E aí elas vão produzir o hormônio, jogar no quê? Nos vasos, né, nos capilares aí, testiculares, isso cai no sangue e circula pelo organismo, fazendo a ação que a testosterona tem que fazer. Né? E aqui, ó, os tubos, né, os canais, os túbulos seminíferos desembocam aqui no epidídimo, né? E esses túbulos seminíferos aqui, ó, produzem o espermatozoide. O epidídimo, que é essa bolsa aqui em cima, ó, armazena esses espermatozoides e o canal deferente transporta esses espermatozoides. A gente vai ver lá no sistema reprodutor que aí, junto com os espermatozoides, vai ser lançado o líquido prostático, o líquido seminal, e acaba formando o sêmen e o esperma, que é o líquido ejaculado reprodutor masculino. Tudo certo? E aqui agora, ó, a gônada feminina, que é o ovário, né? E aí o ovário, ele está conectado, né, a um tubo, que é a tuba uterina, né? Ou antigamente chamada de trompa de falópio. Nome estranho, meio alienígena, não gosto não, acho esse nome feio pra caramba, né? Mas é o que a gente usa aí, né, no termo técnico. Então, a tuba uterina, ou trompa de falópio, o que ela vai fazer? Ela é o tubo que vai transportar a secreção mesócrina do ovário. O que é a secreção exócrina do ovário? Adivinha? Isso tudo aqui que está sendo formado, ó,
Tem um nome. Isso aqui são os folículos ovarianos. Ó. E é dentro dos folículos ovarianos, que é uma bolsa, uma bolha, uma microbolha, um cisto, daí o negócio de ovário policístico, né? Quando vai formar isso aqui, ó, quando forma várias dessas bolsas simultaneamente, né? E aí vai formando várias, isso tem um comprometimento hormonal que eu vou te falar. E aí o que que acontece? Forma aqui, ó, dentro desse folículo ovariano, ou folículo de Graafi, né? Esses folículos ovarianos aqui, o que que vai acontecer com eles? Ou folículos de Graafi, ó. Esses folículos ovarianos aqui, o folículo de Graafi, é dentro dele que vai acontecer a produção do gameta feminino, do ovócito 2. Então é aqui dentro ó, que vai sofrer o que? As meioses para a produção do gameta feminino. Então, ao longo do ciclo menstrual, que vai ser por volta de 28 dias, um desses o que? Folículos ovarianos se desenvolve, amadurece, ele cresce. Aí quando ele desenvolve, amadurece, cresce, o que vai acontecer com ele? Ele acaba, né, permitindo a ação da meiose e a formação do gameta. Aí quando libera o gameta, né, a ovulação, ou ovocitação, né, porque na verdade o gameta não é o óvulo. O gameta feminino é o ovócito 2. E eu vou deixar isso bem claro nas próximas aulas. Aí quando tem a liberação do ovócito 2, na ovocitação, ou ovulação, não está errado não. Mas o termo, o gameta é sempre o ovócito 2. Mas quando tem essa ovulação, o que acontece? O folículo de Graafi, ele, o quê? Ele se rompe e libera o ovócito 2. Aí a tubuterina vem aqui, captura esse ovócito 2 e transporta. Então a tubuterina é o canal da parte exócrina do ovário. E quem seria a secreção exócrina do ovário? O ovócito 2, que é o gameta feminino. Só que isso aqui, ó, o folículo ovariano aqui em desenvolvimento, quando ele está em desenvolvimento, quando ele está crescendo, e dentro dele crescendo tem a produção do gameta feminino, tem a produção também dos hormônios femininos. Aqui, ó, quando o ovócito se desenvolve, forma um estrógeno, ou estrogênio, que é o hormônio feminino, é o hormônio feminilizante. E aí produz esse hormônio, vai cair o que, né, nos capilares aí, né, ovarianos, e vai cair no sangue, e vai circular pelo organismo feminino, fazendo aí o quê? A função que ele vai cumprir, que a gente vai ver posteriormente. E aqui, ó, quando rompe o folículo ovariano e libera o gameta, é como se estivesse rompendo uma bolha. Aí fica uma cicatriz, um buraco, dentro desse folículo ovariano. Só que ele está vazio agora porque o ovócito já saiu. A tubuterina já capturou, mas fica um buraco. Fica aí o quê, né? Como se fosse uma craterazinha. Essa cratera é chamada de corpo lúteo. E esse corpo lúteo, adivinha o que ele faz? Até cicatrizar, ele produz um outro hormônio chamado progesterona, que é o hormônio da gravidez. E aí, tanto o estrógeno quanto a progesterona, o que vão ser? Os hormônios sexuais femininos, né? O estrógeno ligado mais aí com a característica de formação feminina, né? As características sexuais secundárias femininas, e a progesterona está ligado com a gravidez. Fechou? Então, por isso que eu te falei, os dois são mistos também. Ó. A parte endócrina do testículo, célula de Leydig, que produz testosterona. A parte exócrina é o túbulo seminífero, que vai produzir espermatozoides. No túbulo seminífero também vai acontecer a meiose para a produção de espermatozoide. Aqui, ó, no ovário, a parte exócrina do ovário, né, vai ser aí a produção, né, o folículo ovariano aqui, né, produzindo o ovócito 2. E o tubo que conecta aqui, né, o ovário aqui é a tubuterina, que vai ser o tubo condutor da secreção, que é a secreção exócrina, que é o ovócito 2. Beleza. Só que durante a formação do quê? Do folículo ovariano, forma o quê? O estrógeno, ou estrogênio, que é o hormônio feminilizante. E quando há ovulação, ovocitação, a ruptura do folículo e a liberação do ovócito 2, forma o corpo lúteo ou amarelo, que também produz um outro hormônio, chamado progesterona. Então, a parte endócrina é o folículo ovariano e o corpo lúteo. O folículo ovariano produz o estrógeno ou o estrogênio e o corpo lúteo amarelo vai produzir a progesterona. E a parte exócrina é quando o que tem a produção do gameta e a liberação desse gameta feminino, que é o ovócito 2. Quem coleta ele? Quem que é o tubo condutor dessa secreção? A tubuterina. Fechou, meninos? Então, essa é uma visão geral do sistema endócrino para nós aí. E aqui, meninos, uma coisa importantíssima. Como é que vai funcionar, né, a ação aí nossa
de controle hormonal, ó. Porque lá o que que acontece, né? No sistema hormonal, um hormônio controla a quantidade do outro. Isso tem um nome, né? Porque, por exemplo, se produzir um hormônio, né, e esse hormônio ficar produzindo indefinidamente, chega um momento que a glândula que se esgota, e aí esgotando, ela para de funcionar. E também o hormônio pode ficar sendo liberado o tempo todo, porque ele tem um período de ação que ele tem que atuar, certo? É igual no sistema nervoso, ó. Quem vai lá e liga o órgão dentro do sistema nervoso são os nervos, né, aferentes, ou também chamados de nervos o quê, né? Motores. Agora, quem que desliga isso? Geralmente são os nervos o quê? Eferentes, ou também chamados aí, né, da sua ação aí, de desligar, né? Aí você tem também o quê? No sistema nervoso autônomo, você tem o quê? O sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático liga, o parasimpático desliga. Então você tem o quê? Os impulsos nervosos de ida e os impulsos nervosos de chegada. O que controla né, o funcionamento, a ligação do órgão, e também tem o quê? O hormônio que faz o quê? Desligar esse órgão. Aliás, o impulso nervoso que faz desligar esse órgão. Aqui no sistema endócrino não tem isso. É substância química. E aí o que que acontece? É uma controlando a quantidade da outra. Esse processo de controle de um hormônio em relação ao outro, como é que isso chama? Isso vai ser chamado de retroalimentação ou feedback. E então o que é retroalimentação ou feedback? É o controle das situações hormonais. É o controle da quantidade hormonal. Então a retroalimentação feedback é o principal mecanismo de regulação da função hormonal. O produto final é responsável pela regulação da sua síntese. Ou seja, quando um hormônio é produzido, ele vai lá e atua no órgão onde ele tem que atuar. Quando atua nesse órgão, o que acontece? Lá nesse órgão, produz um hormônio. Esse hormônio que foi produzido vai lá e desliga o início da produção. Quer ver? Eu vou te explicar melhor. Aqui no hipotálamo, o que eu te falei que o hipotálamo é? Um centro nervoso. Aí o que o hipotálamo faz? Produz esse hormônio aqui, ó, o GNRH. Onde ele vai atuar? Na hipófise anterior. Como é que chama a hipófise anterior? Adenohipófise. Beleza. Lá na adenohipófise, o que esse GNRH faz? Ele vem aqui, ó, e estimula a hipófise a produzir o FSH e a produzir o LH. O que o FSH e o LH faz? Vão atuar onde? No ovário. O que o ovário vai produzir em função do LH e do FSH? Os hormônios sexuais femininos, ó. A progesterona e o estrógeno. Onde é que isso vai atuar? No útero. Fechou? Então, ó, começou lá no hipotálamo, terminou aqui no útero. Então, produziu o hipotálamo, produziu o GNRH. Onde é que ele vai atuar? Na hipófise anterior, a adenohipófise. Aí estimula a liberação de quem? De LH e FSH. Vai atuar no ovário, progesterona, estrógeno, útero. Fechou. Quando um hormônio estimula a produção do outro, a gente chama de feedback positivo. Por quê? Porque um está estimulando a síntese do outro. Fechou? Agora, se todos ficarem produzindo hormônio aqui indefinidamente, a glândula se desgasta, a célula se desgasta, produz hormônios desnecessários e fica sem controle. Aí não adiantou nada. Então entra agora um outro tipo de feedback. Então, quando um hormônio estimula o outro, a produção do outro, feedback positivo. Agora você tem isso aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Produziu aqui, né? A hipófise vai produzir o quê? O LH e o FSH. Vai atuar onde? No ovário e vai atuar também na progesterona, produzir progesterona e estrógeno. Quando produz aqui o produto final, ó, de tudo, quem que é? A progesterona e o estrógeno. O aumento de progesterona e o aumento de estrógeno, o que ela faz? Ó? Ela vem aqui e bloqueia quem? A ação da hipófise. E vem aqui, ó, e bloqueia também a ação do hipotálamo. Então, o excesso de progesterona de estrógeno bloqueia a produção da hipófise. Para quê? Porque como já está em excesso, não precisa mais. Então, não precisa mais produzir LH e FSH. Porque a progesterona e estrógeno, o estrogênio, já cumpriu o seu papel. Então, vem aqui, ó, o excesso, vem aqui e bloqueia a hipófise.
bloqueou. Para de produzir o LH e FSH. E o estrógeno de progesterona também vem aonde? No hipotálamo. E bloqueia a produção do GnRH. Para quê? Para a hipófise não produzir o LH e FSH mais, porque não precisa. Então, bloqueia tudo. Então, ó, quando aumenta muito a concentração de um hormônio, ela bloqueia o início da sua produção. Como é que chama isso? Feedback negativo. Então, ó, quando um hormônio estimula a produção do outro, o que acontece? Isso é chamado de feedback positivo. Agora, quando um hormônio bloqueia a sua síntese, quando o aumento de um hormônio bloqueia a sua produção, feedback negativo. Então, um estimulando o aumento do outro, feedback positivo. Um bloqueando a ação do outro, feedback negativo. É assim que se faz os controles hormonais aí, para nós tão importantes. Fechou, meninos? Então tá aí, ó. Então esse lance de feedback aqui é muito importante, né? A gente vai ver isso, vai ser muito importante também aonde? Justamente aqui no ciclo reprodutor feminino, né? E aí o que acontece? Importante porque vai fazer os controles aí responsáveis pra gente. Fechou? Beleza. Eu vou abrir o áudio de vocês agora, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, a gente já tirar agora, que tá faltando só 5 minutinhos aí. Vamos lá. E aí, meninos? Professor, Oi. tem como voltar no primeiro slide rapidinho para me tirar uma foto, por favor? Tem, claro. Esse aqui? Aham. Obrigada. Beleza. Alguma dúvida, menino, sobre essa parte? Não, tá tranquilo. Não, então bom demais, então. E aí não deixa de... Vou mandar as listinhas amanhã e não deixa de fazer elas não, tá? E aí eu vou ver com a Demara agora, que terminar essas aulas da manhã, como é que está sendo a disponibilização dessas listas, por que elas não estão todas lá. Eu vou conferir a quantidade que eu já mandei para vocês e amanhã eu aviso todas as listas. Pode ser? Sim. Pode ser, meninos? Sim. Então, beleza. Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo. Então, ó, um beijo para vocês, boas aulas aí e até amanhã à tarde. Beijão, fica com Deus, tá? Professor. Valeu. Tchau, tchau, meninos. Tchau.